Gente, vamos lá da continuidade. Certo tipo de miopia é um caráter condicionado por um gene recessivo Mzinho. Então, miopia recessiva. A adontia hereditária é determinada por um gene dominante, Dzão. Então, vamos já anotando, né? Que é melhor. Então, miopia é Mzinho, míope. Consequentemente, visão normal é Mzão. Adontia, Dzão. Então, ai meu Deus, adontia. E Dzinho, consequentemente, normal, por essa condição. Um homem com adontia e visão normal. Então, adontia e visão normal. Casa-se com uma mulher míope e com dente. A adontia é um problema na questão de não ter dente, né? Por isso que é com dente. Tendo tido o casal um filho míope e com dentes. Se o casal tiver um segundo filho, qual a probabilidade dele ser do sexo masculino e normal para ambos os caráteres? Gente, mesma coisa que ali em cima. Então, vamos lá. O homem tem adontia. A adontia é caracterizado por Dzão traço, mas ele tem a visão normal, é Mzão traço. A mulher, ela é míope e com dentes. Então, Dzinho é o normal para a característica de adontia e Mzinho é a característica de míope. Eles tiveram um filho míope e com dentes. Então, eles tiveram um filho com dentes, que é Dzinho, normal para a característica de adontia, e míope é Mzinho para essa característica. Aí eles querem saber se o segundo filho, qual a probabilidade de ele ser do sexo masculino e normal para ambos os caráteres. Tá, mas falta informação aqui na do pai. Mas é o mesmo caso da questão anterior. Um vem do pai e um vem da mãe. A gente sabe que eles já tiveram um filho assim. Um Dzinho veio do pai, o outro veio da mãe. A mãe aqui deu um só, gente. Às vezes a gente confunde, tipo assim, aqui tem dois, então tudo bem. Mas ele só recebe um daqui. O outro tem que vir do pai. Então, um Dzinho. Mesma coisa no Mzinho. A mãe só dá um, então o pai deu outro. Pronto, descobrimos o genótipo. Agora a gente tem que cruzar Dzinho com Dzinho. E Mzinho com Mzinho. E ver o que eles querem na questão, certo? Então, vamos ver aqui. Dzão. Mzinho. Agora eles querem saber a probabilidade dele ser masculino, sexo masculino. Então a gente já coloca aqui 1/2, multiplicado por normal para ambos os caráteres. Qual é o normal de adontia? Dzinho, né? A gente anotou aqui, ó. E o normal de míope? Mzão traço. Então, aqui é 2/4 e aqui também é 2/4. Agora, a gente vai multiplicar aqui. Que dá... Deixa eu ver se dá pra chegar um pouquinho pra cá. 4/32. Dá a mesma coisa de cima. 1/8. Então, essa é a resposta final. Vamos para essa próxima. Uma planta que produz fruto vermelho e biloculado foi cruzada com outra de fruto amarelo e multiloculado, resultando 160 descendentes. Assim distribuídos, 41 plantas de frutos vermelhos biloculados, 39 de frutos vermelhos multiloculados, 38 de frutos amarelos biloculados, 42 de frutos amarelos multiloculados.
Pergunta-se qual o genótipo dos tipos parentais, sendo azão vermelho, azinho amarelo. Então, vamos anotar isso aqui, eu vou anotar aqui embaixo. Azão é vermelho, azinho amarelo, Mzão é biloculado e Mzinho multiloculado. Agora, vamos ver o fruto vermelho biloculado. Então, vermelho biloculado foi cruzado com amarelo multiloculado. Mzinho. E aí, a gente teve 160 descendentes, e aí a gente vai ver a prole, que querendo ou não, gente, às vezes parece assim, mas pra que isso importa? Importa. Vamos anotar 41 vermelho. Eu vou anotar tudo e já volto. Pronto, agora vamos anotar os genótipos desses filhos, dessa prole aqui do lado. Vermelho biloculado. Vermelho biloculado. Azão, Mzão, né? Vermelho multiloculado. Vermelho multiloculado. Amarelo biloculado. E amarelo multiloculado. Então, a gente viu aqui que os filhos receberam 2 Mzinhos, certo? Aqui, um Mzinho veio da mãe, o outro tem que ter vindo do pai. Então, o que falta aqui é um Mzinho. E também receberam 2 Azinhos. Então, um veio do pai e um veio da mãe. Pronto, já descobrimos esse genótipo aqui. Tá, mas a gente descobriu isso só olhando a maneira da prole e tudo mais, beleza, tem como descobrir. Mas a gente tem como fazer a prova real, que pode ser mais fácil. Mais fácil não, é um pouquinho mais complicado, mas assim, dá a certeza que a gente precisa. Então, às vezes é bom fazer. Perde um pouquinho de tempo, mas é bom fazer. Aqui você tem que ver, ó, que o vermelho biloculado, ou seja, azão e mzão, tem que dar um número bem parecido com azinho e mzinho na tabela. A gente vai precisar fazer o tabelão. Então, o que a gente vai fazer no tabelão? Primeiro, a gente cruza característica com característica. Então, azão, azinho com azinho, azinho. E depois a gente cruza mzão, mzinho com mzinho, mzinho. Aí vai dar azão, azinho, 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 azão, azinho, azinho, azinho. Aqui, mesma coisa. Mzão, mzinho, mzão, mzinho, mzinho, mzinho. Agora, a gente vai colocar tudo isso numa tabelona. Como assim? A gente vai pegar os resultados desses cruzamentos de características e colocar numa só tabela. Então, aqui vai ficar azão, azinho, azão, azinho, 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 com azinho, azinho. Aí, aqui em cima, a gente vai colocar as características do M. Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho, 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 Mzinho. A gente vai montar, literalmente, uma tabela e juntar essas características. Igual uma tabela normal, só que um pouco maior. Então, vamos lá. A gente tem que juntar isso aqui. Ui, deixa eu só montar aqui primeiro, que meu Deus, tá o caos, mas enfim. Então, a gente vai juntar azão, azinho com mzão, mzinho, azão, azinho, mzão, mzinho, azão, azinho, mzinho, mzinho, azão, azinho, mzinho, mzinho, azão, azinho, mzão, mzinho, azão, azinho, mzão, mzinho, azão, azinho, mzinho, mzinho,
Azão, azinho. Mzinho, Mzinho. Azinho, azinho. Mzão, Mzinho. Azinho, azinho. Mzão, Mzinho. Azinho, azinho. Mzinho, Mzinho. Azinho, azinho. Mzinho, Mzinho. E azinho, azinho. Mzinho, Mzinho. Agora, o que a gente tem que olhar para fazer nossa prova real aqui? Que azão, Mzão, tem que ter um número bem parecido com azinho, azinho, Mzinho, Mzinho. A gente vai ver. E também eles vão ter, tá vendo que são números muito próximos. Azão, Mzinho, Mzinho tem que ter proximidade com azinho, azinho, Mzão. Mas na verdade, todos têm que ter proximidade de quantidade. Tem que ter quantidades bem parecidas. Porque são números muito próximos. 41, 39, 38, 42 são números muito próximos. Então, vamos ver quantos tem aqui na tabela. Azão, Mzão, ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem 4 de 16. Agora, azão, Mzinho. Deixa eu só mudar a cor aqui pra gente ver se vai ser legal. 1, 2, 3, 4. Então, 4 de 16. Agora, azinho, Mzão. 1, 2, 3, 4. 4. Então, 4 de 16. E tá, pode ser aqui mesmo. Azinho, Mzinho, Mzinho. 1, 2, 3, 4. Então, estão vendo que deram números muito parecidos. Então, isso comprova que realmente foi esse o genótipo dos pais cruzados. Porque no resultado da tabela deu um resultado bem próximo. Deu todas as possibilidades, as probabilidades foram 4 de 16. Agora a gente vai para a próxima questão. As questões abaixo referem-se ao heretograma que representa a ocorrência de uma anomalia em uma família. Então, aqui embaixo. Qual a probabilidade de nascer uma menina afetada pela doença do cruzamento entre os indivíduos 3 e 11? Então, vamos olhar aqui. Lembra que eu falo que eu já falei em outros vídeos, eu acho que a gente tem que sempre olhar para um casal específico para descobrir se a doença ou a normalidade ou no caso, a anomalia ou a normalidade é recessivo ou dominante? Nesse caso, a gente olha aqui pro 7 e pro 8. Vamos supor que a normalidade seja recessiva e que a doença seja dominante. Primeiro de tudo, a gente tem que descobrir isso. Se a doença é recessiva, se a anomalia é recessiva ou dominante. Então, vamos olhar pro 7 e pro 8, porque eles são casais sem a doença, com a normalidade, mas tiveram um filho doente. Então, aqui a gente tem uma ideia de qual vai ser a resposta. Se a normalidade fosse azinho, azinho, eles não teriam a possibilidade de ter um filho doente se a doença fosse dominante, porque aqui surgiria um dominante e aqui não teria ninguém deu, né, esse dominante. Ninguém deu esse dominante. Então, a gente aqui já mata que a doença é recessiva e não a normalidade. Então, a normalidade aqui vai ser dominante. Então, a gente já vai anotar essa informação que a gente sabe. Todo mundo normal, mas vamos ver se também dá pra ter noção, né? Então, por exemplo, aqui, azão, traço, azinho, azinho, azão, traço, azinho, azão, traço. Isso.
Aí a gente quer saber a probabilidade do 3 com o 11. Então, 3 a gente sabe aqui. O 11, tem como a gente saber? Vamos olhar aqui para esse cruzamento. O pai é o 4 e a mãe é 5. O 11 é um filho normal. Então, a característica azão veio da mãe. Então, o pai só pode dar o quê? Azinho. É o mesmo caso do 9. O 9, tem como a gente saber? Tem, porque é o mesmo caso. A mãe que deu o azão. O pai só pode dar o azinho. E a gente tem como descobrir qual é a mãe? Se ela é azão, azinho, 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 azão, azão. Tem, porque olha só, eles também tiveram filhos que receberam 2 azinhos. O pai só pode dar um, o outro tem que vir da mãe. Então, a mãe é azão, azinho. Agora, vamos olhar aqui pro 1 e pro 2. Tentar descobrir os genótipos de todo mundo antes de fazer. A gente olha pros filhos. Eles tiveram um filho com a doença, azinho, azinho. Então, um veio da mãe, o outro veio do pai. Então, aqui o que tá faltando é um azinho. O 7, tem como a gente descobrir? Tem, porque... E o 8 também. Por quê? Porque eles tiveram um filho doente. A gente já acabou de descobrir que a doença é recessiva. E ele recebe 2 azinhos. Então, um precisa vir do pai e o outro precisa vir da mãe. O 13 e o 14, tem como a gente saber? Não. Por quê? Porque entre um cruzamento azão-azinho, tem a possibilidade de dar azão ou azinho. Então, a gente não tem como saber aqui. Porque ele pode ser tanto azão-azão quanto azão-azinho. Então, nesse caso, 13, 14 e 16, a gente não tem como saber. Por quê? Porque eles não têm filhos, não têm descendentes que a gente possa analisar isso. Então, a gente já acaba respondendo a letra B, né? Pelos dados fornecidos, não podem se determinar os genótipos de quais indivíduos. Então, 13, 14 e 16. Agora, vamos cruzar o indivíduo 3 com o 11, que a gente já descobriu. Então, azinho, azinho com azão, azinho. Então, vamos fazer o cruzamento. E ele quer saber uma menina afetada, ou seja, uma menina em um sexo específico com o genótipo recessivo. Então, aqui, ó, a gente já descobriu. Quantos tem? 1, 2. 2 quartos vezes 1 sobre 2, porque quer saber de uma menina, né? Então, aqui tem como simplificar, dá 1 quarto a resposta. Então, a resposta da letra A é 1 quarto de probabilidade, né? Chance. Tá, vamos lá. Um grupo de indivíduos do grupo sanguíneo O não produz aglutinogênio antígeno A ou B nas suas hemácias. Então, aglutinogênio é a mesma coisa que antígeno. E aglutinina é a mesma coisa que anticorpo. Isso a gente tem na tabelinha lá no resumo que eu mandei pra vocês. Então, a gente tem que ver o que tem nas hemácias deles, né? Ele não produz nenhum aglutinogênio, nenhum antígeno no A ou B nas suas hemácias. Ele não produz nenhum aglutinogênio anticorpo A ou B em suas hemácias. Não produz nenhum aglutinogênio antígeno A ou B em seus leucócitos. E produz aglutinogênio antígeno A ou B no plasma sanguíneo. Então, primeiro a gente já corta esses dois aqui, porque os aglutinogênios e a aglutinina estão a aglutinogênio está nas hemácias. Então, aqui é a localização, né? Tá correta. Então, é A ou B. E eu acabei de falar, né, sem querer dar a resposta, de que aglutinogênio é antígeno, não anticorpo. O que é anticorpo é a aglutinina. Então, é a letra A, que ele não produz nenhum aglutinogênio em suas hemácias. Então, se vocês verem lá no resuminho, vocês vão ver que eles não produzem nenhum antígeno A e B nas suas hemácias. E aí, a gente pode até fazer a 20 agora,
que é por que não seria incorreto dizer que uma pessoa é do grupo sanguíneo 0 e não O. Isso aqui é mais teórica. Mas é por quê? Porque ele não produz antígenos em suas hemácias. Então não é incorreto dizer porque ele fica parecendo um zerozinho, um O. Então é porque ele apresenta 0 antígenos A e B. Então, por que não seria incorreto dizer que uma pessoa do grupo sanguíneo 0? Porque ela não apresenta antígenos A e B. E por isso é considerado 0. Possui 0 antígenos em suas hemácias. Então essa seria a resposta da 20. Vamos para o 17, então. Em relação à pelagem de coelhos, se um macho agute, filho de agute com uma Himalaia, ambos homozigotos, cruzar com uma fêmea chinchila, filha de fêmea albina, produzirá coelhos com todos os fenótipos, exceto um deles. Qual? Sendo agute. Isso aqui é a relação de dominância. Mas eu não entendi, não sei que relação de dominância. Calma, a gente vai ver. Primeiro eu vou precisar de uma questão maior, de um espaço maior. Vamos anotar primeiro aqui, ó. Agute é cesão. É cesão. Chinchila é Czinho, CHzinho. Himalaia é Czinho, Hzinho. E albino seria Czinho, né? Não, Czinho. Relação de dominância, por quê? Por que tem esse sinal de maior que, né? Porque é como se esse aqui fosse mais dominante sobre esse. Esse aqui fosse mais dominante sobre esse. Esse aqui fosse mais dominante sobre esse. Por exemplo, se tiver um cruzamento que for ter que juntar CHzinho, aqui o Czão na hora vai ficar na frente, entendeu? Para determinar que ele é um agute, mesmo tendo o gene de chinchila. Então, isso aqui é só para explicar. Então, vamos ver primeiro. Acho que fazendo fica mais fácil. Um macho agute, então, ele é Czão. Deixa eu botar aqui. Ele é filho de agute com Himalaia, ambos homozigotos. Então, ele é filho de agute com Himalaia. E ambos são homozigotos. Então, ele recebeu um Czão do pai, certo? Então, o que ele vai receber da mãe? Um CHzinho. E prestem atenção, porque esse negocinho confunde muito. CHzinho é Himalaia. Ele diz filho de agute com Himalaia. E aí ele vai cruzar. Esse aqui são os pais dele, tá, gente? Então, deixa eu botar aqui no meio da seta. Não, melhor. Vou fazer assim, né? Fêmea chinchila. CHzinho, traço. Filha de uma fêmea albina, que é Czinho. Então, se ela recebeu esse de chinchila, ela só pode ter recebido da mãe o Czinho. Então, o que falta para ela é o Czinho. Aí a gente olha aqui, mas a relação de dominância entre chinchila e albino, qual que vem antes? Vai ficar Czinho, CH ou CH, Czinho. Na relação de dominância, a gente vê que o chinchila é maior que o albino. Então, ele é mais dominante sobre o albino. Então, vai ficar CHzinho, Czinho. Czinho vai ficar depois. E aí, ele quer saber que deram todos os genótipos, menos um. Então, vamos fazer esse cruzamento. A gente vai botar aqui normal, Czão, CHzinho, que é o do macho. E depois, a gente vai botar CHzinho, Czinho e juntar. Aí a gente tem que ver aqui é importante a gente ver a relação de dominância. Então, por exemplo, o Czão, né, de agute, ele é mais dominante do que o CHzinho do chinchila.
Vamos olhar aqui, ó. Sim, a Gucci é maior do que a chinchila, tem uma dominância maior. Então, vai ser Czão, C, CHzinho. Aqui, CHzinho e CCHzinho. Então, chinchila e Himalaia. Qual é maior? Chinchila é maior que Himalaia. Então, qual que vem antes? O C, CH e depois vem o CHzinho. Aqui, esse do Agouti é maior do que o do albino, certo? E o Himalaia é maior do que o albino. Então, vamos ver quais deram aqui. Czão é Agouti. Então, aqui a gente tem 2/4 Agouti. CCH, que é o primeiro, né, que é mais dominante sobre o CHzinho, é chinchila. Então, a gente tem 1/4 de chinchila. E o CHzinho é Himalaia, que deu 1/4 de Himalaia. Então, qual foi o único que não deu? Albino. Então, a resposta seria albino. Então, vamos para B, 18. B. Sobre eritroblastose fetal, sinal de ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Mulheres RH negativo sempre terão filhos com esse problema. Falso, gente. Porque a mulher pode ser RH negativo e ter filho RH negativo. Isso não é um problema. A eritroblastose fetal é RH negativo, tendo filho RH positivo. As mães serão necessariamente RH negativo. Essa informação é verdadeira. Toda vez que tiver eritroblastose fetal, as mães têm que ser RH negativo. Se o pai for RH positivo e a mãe for RH negativo, o primeiro filho desenvolverá a doença. Essa informação é falsa. Nem sempre o primeiro filho vai ter a doença. Geralmente é o segundo filho que tem o problema, porque já teve contato com o RH, né? Diferente. Todos os filhos RH positivos poderão apresentar sérios problemas. Falso, gente. Isso nem sempre vai acontecer. Então, essa informação é falsa. A única verdadeira é a letra B, que as mães precisam ser RH negativo para acontecer essa eritroblastose fetal. A 19. O avô paterno de uma mulher pertence ao grupo sanguíneo AB e todos os outros avós e avós são do grupo O. Qual a probabilidade dessa mulher ser do grupo O? Então, vamos lá, gente. Vamos desenhar. Primeiro, deixa eu ver aqui, enquanto isso, a questão aqui no meu computador, para eu conseguir ver melhor. Vamos desenhar a mulherzinha aqui. Ela tem os pais, certo? Ai, meu Deus. Então, aqui, mãe, pai. E aí, tem os avós. Então, aqui tem o avô paterno, avô materno e avô materno. E tem os avós paternos. Aí ele fala, deixa eu ver aqui, que o avô paterno da mulher pertence ao grupo sanguíneo AB. Então, paterno é esse aqui. Ele é AB. E todos os outros são do grupo O, certo? Os avós. Então, aqui é O, aqui é O e aqui é O. Quer saber a probabilidade dela ser O? Então, primeiro a gente tem que ter a ideia de que eu botei izinho, né, para automático, mas é pra botar que é o sangue O. Então a gente precisa saber o genótipo deles, né, que eu já tinha colocado aqui. Izinho,
Izinho, izinho, que é O, izinho, izinho. Aqui a gente sabe que esse cruzamento vai dar 100% izinho, izinho. Então, a mãe dela é izinho, izinho, sangue O. E o pai, qual vai ser a probabilidade dele? O AB é IA e B. Então, vamos botar aqui um cruzamento de IA e B, izinho, izinho. Então, a gente vai juntar IA, izinho, e B, izinho, e B, izinho. Então, deu 50% A, 50% B. Então, a gente não tem como saber se o pai vai ser A ou B. Vai ser I traço izinho, né? Vamos dizer assim. Porque aqui pode ser tanto A quanto B. Então aqui não vai interferir muito, porque a gente quer saber se ela vai ser O. A gente não quer saber se ela vai ser A ou se vai ser B. Então, sendo A, sendo B, não vai interferir no izinho, izinho. Então, a gente vai pegar um qualquer que eu digo. Aqui poderia ser A ou B. Então, aqui a gente vai botar, por exemplo, no cruzamento IA, só pra saber a probabilidade. Então, aqui, ó, dá IA, izinho, IA, izinho, 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 izinho. Se a gente fizesse com IB também, daria a mesma coisa. Então, por isso que eu falo que não afeta. Vai dar 50% de probabilidade dela ser O. Então, aqui, ó, dá 50% ou 2/4, né, de chance dela ser do grupo sanguíneo O. Então, a resposta aqui é 2/4 ou 50%. Gente, então, vamos lá. A questão fala assim: em um laboratório faltaram anticorpos que permitem identificar os grupos sanguíneos do sistema ABO. O técnico, que é do grupo B, resolveu improvisar. Retirou 10 ml do seu sangue e, após centrifugá-lo, separou o soro contendo os anticorpos das hemácias. Colocando o soro obtido em contato com a gota de sangue que desejava determinar, verificou que não ocorria aglutinação nas hemácias. Porém, quando reuniu suas próprias hemácias a uma gota de soro precedente do paciente, notou que as hemácias se aglutinavam. Então, como esses dados, qual seria o grupo sanguíneo do paciente? Então, a gente tem que saber os aglutinogênios e as aglutininas para entender a aglutinação. Então, por exemplo, o técnico é do grupo B. Ele tirou lá o soro e fez... e vai fazer uma reação com esse soro. Então, o anticorpo seria o que nos protege e o antígeno seria o que nos ataca, vamos dizer assim, entre aspas, né? Numa forma mais grosseira pra gente tentar entender. Então, nas nossas hemácias, quando a gente tem o sangue B, a gente tem antígenos B. Antígenos B, que seria pra atacar o corpo, né? O nosso corpo, tipo assim, se a gente... aí se a gente receber uma coisa, a gente tem um anticorpo, que é pra nos proteger. Então, pra não aceitar, vamos dizer assim. Então, o anticorpo do B seria anti-A. Então, o anticorpo do B, ou a nossa aglutinina, seria anti-A. A B não tem anticorpo nem anti-A e nem anti-B. Então, é por isso que ele é receptor universal. E o O, ele não tem antígenos A e B. Por isso que ele é doador universal, porque não tem nada que o outro corpo possa rejeitar. Entendeu? Porque ele não tem antígenos. Antígenos seria o nosso ataque, né? Vamos dizer assim. Anticorpo seria o que nos protege. Se a gente não tem anticorpo, a gente pode receber tudo. A gente recebe sem rejeitar nada. Então, por isso que o AB é receptor universal.
O O, ele pode entrar sem afetar nada, por isso que ele é doador universal, entendeu? Porque ele não tem nenhum antígeno. Agora tá, vamos tentar entender a aglutinação. Gente, eu confesso que até eu fico perdida nessas questões de aglutinação, eu fico um pouco confusa, mas vamos tentar entender juntos aqui. Ele botou um contato do soro obtido em contato com uma gota de sangue que desejava determinar. Verificou que não ocorria aglutinação nas hemácias. Porém, quando ele reuniu suas próprias hemácias a uma gota do soro do paciente, ele notou que as hemácias se aglutinavam. Então, a gente teria duas opções aqui. Como ele é anti-A, se ele entrasse em contato com o soro anti-A, né, o B entrasse em contato com o anti-A, ele não aglutinaria. Ele não ocorreria essa aglutinação. Então, a gente sabe que não é B. Não é B. Agora, se o soro... ele só tem soro anti-A, né? Então, a gente sobra pra gente O, A e a B, certo? Então, nessa sobra O, A e a B. Só que o soro anti-A, que seria isso aqui seria o soro que entra em contato com o sangue que ele deseja determinar, ele não aglutinaria se fosse B ou O. Por que ele não aglutinaria com O? Porque o O não tem aglutinogênio nas hemácias, não tem antígeno nas hemácias. Então, quando eu coloco os meus anticorpos, a minha aglutinina, sobre as hemácias, eles não conseguiriam aglutinar sobre a hemácia de alguém O. Agora, se ele pega o soro do paciente, que se fosse O, que ele tem aglutinina, ou seja, anticorpo anti-A e anti-B, ele conseguiria aglutinar nas hemácias do sangue B. Porque o sangue B, o soro anti-B, aglutina com o sangue B. Então, por isso que é o O. Não sei se vocês conseguiram entender direito. Mas, assim, o anti-B aglutina com o B. Então, quando ele pegou do paciente, aglutinou com B. Entendeu? Só poderia ser O, A ou B. AB. A aglutinaria, por exemplo, soro anti-A vai aglutinar com o A. Soro anti-B vai aglutinar com B. Soro AB vai aglutinar... O soro anti-A e soro anti-B vai aglutinar com AB. É basicamente o seu nome vai aglutinar com o seu soro. Então, tipo, AB aglutina com soro A, anti-A e anti-B. A aglutina com sangue com soro anti-A. B aglutina com sangue anti-B. Com soro anti-B, meu Deus, fiz meio com sangue. Então, por isso que no início ele verificou que não teve aglutinação. Quando não teve aglutinação, tem possibilidade de ser O, porque O não tem nenhum antígeno, não tem nenhum aglutinogênio nas hemácias, então não vai aglutinar. E depois aglutina, quando ele pega o do paciente, o soro do paciente, e coloca na sua hemácia. Então, o soro do paciente tem que ser B, anti-B. Anti-B só pode ser AB ou B. Ou O, perdão, porque O não tem os antígenos. E aí, aglutinaria. Deu pra entender mais ou menos?